Saudações sustentáveis, estamos aqui de volta para mais uma conversa sobre sustentabilidade e ambiente, sempre na perspectiva de tomarmos um café com palanca. Hoje nós temos um dos maiores nomes da questão ambiental em Angola. Desde que eu comecei a me interessar com o ambiente, há um nome que sempre aparecia à mesa ou nas rodas de conversa. E esse nome é o doutor, engenheiro, pronto, Vladimir Russo. Conheci-o como, na altura, diretor nacional do ambiente e hoje está noutras vestes. E pronto, é impossível falar de ambiente sem falar do nome do nosso mais velho. Obrigado. Seja bem-vindo aqui com o Café com Palanca. Obrigado, engenheiro José Palanca, amigo Palanca, obrigado pelo convite. Eu tenho acompanhado o Café com Palanca com muito orgulho de ver, de facto, pessoal angolano a fazer algo por Angola, a disseminar informação e a partilhar um pouco daquele conhecimento que tu, como os teus convidados, tens para uma vasta audiência. Né? Parabéns pela iniciativa e, obviamente, obrigado pelo convite. Muito obrigado, muito obrigado. Mais velho, sei que não gosta dessas terminologias, mas como lhe disse da outra vez, eu não consigo. Então vai me desculpar. Mas eu sempre, da gente começar a conversa, eu faço uma seguinte questão. Como é que começou essa ligação Vladimir Russo com as questões ambientais? Porque para nós jovens que começamos agora, parece que não tem como dissociar Vladimir Russo do ambiente. Como é que começa esse interesse do Vladimir Russo para com as questões ambientais? A maior parte das intervenções ou do que guia a nossa vida é quando nós somos mais pequenos, né? Que faz decisões que a gente toma com base um pouco naquilo ao que nós tivemos expostos. Certo. Eu, quando muito jovem, eu cresci no Ambo, e os meus pais sempre estiveram ligados à agricultura. Então havia uma exposição muito grande ao mato, à floresta, ao gado, e penso que aí deverá ter sido plantada uma sementezinha aos fins de semana, não com alguma regularidade, mas sim íamos a Caala, íamos a feiras da agricultura, então estive um pouco exposto a esse ambiente, e vale lembrar que estamos a falar dos anos 80, início dos anos 90, as questões ambientais eram tratadas pelo Ministério da Agricultura. Okay? Então, obviamente que as conversas também tratavam-se, pelo menos em relação à visita para fora da cidade de Luanda, foi para onde? Parque Nacional da Quiçama. E ao atravessar o Parque Nacional da Quiçama, deu para ver aquela planície cheia de animais. Os elefantes, obviamente, era a espécie mais emblemática. Mas pronto, penso que aí ficou uma semente. E os anos foram passados, até que 1991, foi 90, 91, começaram a surgir pequenos grupos de pessoas interessadas nas questões ambientais, e nestes pequenos grupos surgiu a Juventude Ecológica Angolana. Eu sou membro fundador, comecei, lembro-me, num feriado prolongado na altura, que eu estava no Mussulo, a divertir-me com os amigos, e vi o pessoal da GEA a fazer uma campanha de limpeza. Uau. E associei-me a eles e pronto, desde então tem sido a minha vida nisso. São de facto mais de 30 anos, 35 anos para ser exato, nessa batalha, mas penso que é isso, foi essa relação com os meus pais e com o meio onde eles estavam que deixou uma sementezinha. Perfeito, perfeito. Mas, velho, ainda falando um pouco da GEA, muita malta jovem está a vir agora nas questões ambientais, a formar em grupos, associações, tem a percepção que pouco ou nada se fez no período antes de 2010, por aí vai. Eu gostaria que o Cota falasse um pouco sobre a GEA e dentro do contexto em que o mais velho esteve envolvido com a GEA, quais são os principais ganhos que a GEA trouxe para o país dentro do contexto ambiental? Importa aqui referir que, por altura do surgimento da Juventude Ecológica Angolana, surgiram outras organizações que tocavam nas questões ambientais. Surgiu já no final dos anos 80 também a Associação Angolana do Ambiente,
que era liderada pelo falecido professor João Seródio. Acabou depois a organização por não vingar. E também a ADRA, Ação para o Desenvolvimento Rural e Ambiente, liderada na altura pelo engenheiro Fernando Pacheco, que, por sinal, é atualmente o presidente da Fundação Kisama. Então, essas foram as três organizações. Como disse, tanto a Associação Angolana do Ambiente era uma associação que tinha um enfoque maior sobre a questão da fauna, tendo em conta a presença do professor Seródio. A ADRA era mais desenvolvimento rural, integrando as questões de ambiente, mas o foco era desenvolvimento rural. E a Juventude Ecológica Angolana, o foco, na altura, quando foi criada, foi educação ambiental, sensibilização. E houve, de facto, um conjunto de ações que foram sendo desenvolvidas. A Juventude Ecológica Angolana foi criada antes da existência sequer de uma instituição vocacionada só para o ambiente. Como disse, era a agricultura. Sim. A Secretaria de Estado do Ambiente só surgiu em 1993, depois da Conferência do Rio, onde precisamente estiveram presentes pela sociedade civil, a Associação Angolana do Ambiente, a Juventude Ecológica Angolana e a ADRA. Portanto, foram as três associações da sociedade civil que estiveram presentes e, como recomendação, e pelo governo ter percebido que havia necessidade de se criar uma instituição governamental dedicada pelo ambiente, foi criada a Secretaria de Estado do Ambiente. Portanto, já vínhamos antes disso e, obviamente, era uma altura onde o ambiente não era conhecido, não havia internet, ninguém sabia o que estava a acontecer a nível do planeta, criando algumas notícias, né, e as viagens que nós na GEA fomos fazendo posteriormente para percebermos um pouco isso. Mas se eu tivesse que escolher, se calhar, 3 ou 4 momentos na altura em que eu liderei a Juventude Ecológica Angolana, tanto como membro, como chefe do Departamento de Educação Ambiental, secretário-geral e presidente, eu diria que o projeto Olimpíadas de Ambiente foi, sem dúvida, um marco, porque permitiu que estudantes do ensino médio e pré-universitário tivessem o seu primeiro embate com as questões ambientais. A tal semente que me plantaram, nós também fomos semeando aí. Portanto, foi um concurso que demorou 3, 4 anos e que formou muita gente, com bolsas de estudo, inclusive, para o posterior, não necessariamente na área do ambiente, mas foi, de facto, um marco para Luanda e depois acabou por ir para Huila e para Malange. Ok? Portanto, foi importante e até o nosso amigo o engenheiro José Neves, que tem um livro sobre as Olimpíadas do Ambiente em Malange. Portanto, é de facto um dos momentos mais marcantes. O outro momento, e se calhar este na fase inicial da Juventude Ecológica Angolana, foi a sensibilização que foi feita para a plantação de árvores e limpeza de praias. Portanto, foi feito durante 2, 3 anos de forma massiva, principalmente na ilha e no Mussulo, a proteção da floresta da Ilha de Luanda, o que fez com que surgissem outras associações. O Clube CAFIL, muita gente não se lembra o que foi a CAFIL, o Clube dos Amigos da Floresta da Ilha de Luanda. Surgiu com base naquilo que a Juventude Ecológica Angolana fazia. Clube Ecológico Futuro Verde, por exemplo, o CEFA. Enfim, a nível dos institutos, Núcleo Ambiental da Faculdade de Ciências, Núcleo Ambiental do ITEL, portanto, foram surgindo outras. Então, fomos catalisadores no sentido, com a sensibilização, com que outras organizações surgissem. Acho que esse foi um papel muito importante. E o outro foi alertar o governo, okay? Porque o governo não percebia, muito pouca gente a nível do governo tinha noção do que eram as questões ambientais. Só para ver, no governo de Unidade e Reconciliação Nacional, o cargo de ministro foi dado a FENELA, que recusou, porque pensou que é um cargo de menos importância e nunca assumiu. O falecido professor Seródio foi o vice-ministro durante a existência desse ministério. Então nós fizemos, por exemplo, seminários para o Conselho de Ministros, seminários para a Assembleia Nacional, sobre um tema que agora, um conceito que agora toda a gente fala, que é o desenvolvimento sustentável. Nós, a primeira vez que tratamos deste assunto foi em 94, ninguém sabia. Também temos de formação, fizemos formação de jornalistas, surgiu na altura a JOPAD, Jornalistas pelo Ambiente e Desenvolvimento. Enfim, penso que fomos culpados desse boom de associações, fomos responsáveis, por exemplo, pela existência, pela criação da Rede Mayombe, fomos a primeira organização não partidária que liderou o Conselho Nacional da Juventude, por exemplo, fomos a primeira organização angolana e a única a ganhar o Prémio Global 500 das Nações Unidas. Quando esse prémio foi uma candidatura de 2001, ganhamos em 2002. Enfim, então esses 10 anos fizemos muita coisa e, digamos,
podíamos discorrer aqui de muitos assuntos, mas estes são os importantes e o plantar a semente em muitas pessoas que hoje, tal como tu, estão no associativismo, no empresariado ambiental e, portanto, sentimos muito orgulho de ter feito parte dessa geração inicial que eram conhecidos como os malucos, os doidos, não sabiam o que fazer, só tratavam do lixo e das plantas, mas aqui estamos, não há discurso neste momento que se faça onde não se toca a questão do ambiente e sustentabilidade. E não estou a falar dos discursos só do setor do ambiente. Sim. Toda a gente fala sobre as questões ambientais. É verdade. E também tem uma questão, acho que isso tudo que o mais velho acabou de dizer, tem que ficar num livro, tem que estar escrito. Eu tenho um projeto de livro sobre os primeiros 10 anos da juventude ecológica angolana. Portanto, isso aqui é matéria de estudo. Não, não vou dizer que está no bom caminho, porque de facto há muitas coisas que a gente tem de fazer e de facto o tempo o tempo escasseia. Portanto, eu, para além das minhas funções enquanto diretor executivo da Fundação Kisama, sou diretor técnico da Holísticos. Então, isto ocupa-me bastante tempo e, para além disso, vou fazendo outras atividades. Eu escrevo romances, escrevo livros infantis, escrevo crônicas para o jornal. Então, é uma questão de gestão de tempo, mas não está esquecido. Acho que será um testemunho importante o papel, e o livro vai andar à volta do papel da juventude ecológica angolana no associativismo ambiental. Sim. Portanto, focando exatamente entre 91 e 2001, que foi o tempo que eu tive nesta organização. Eu digo isso porque nós agora temos muitos cursos, alguns de gestão ambiental, de engenharia do ambiente, são elementos que deviam estar dentro desses currículos, que é para os jovens novos engenheiros terem mais ou menos a noção de que o curso de engenharia do ambiente hoje que ele está fazendo, em parte, é consequência deste trabalho que foi feito no passado. Portanto, é isso, e também falar um pouco da evolução do próprio setor ambiental do ponto de vista governamental, com as várias alterações, porque vai se perder. Ao longo da história vai se perder isso, então digo então um bocado atrasado, mas é algo que eu gostaria nos próximos anos poder ter cá para fora. E falando das Olimpíadas Nacionais, essas do ambiente, eu não sei se é verdade, eu vi uma notícia de que a ex-ministra Jane Costa foi noutra hora vencedora de uma das Olimpíadas Nacionais. Exatamente, sim. Está no livro. Exato. E temos muitos exemplos de pessoas que passaram não só pelas Olimpíadas do Ambiente. Posso dar um exemplo. Nós criamos o primeiro programa de rádio ambiental em Angola em 1995, um programa chamado Telefone Verde. Telefone Verde, okay? Que era na Luanda Antena Comercial, e depois tivemos o Canal Verde na Rádio Nacional de Angola, 2 anos depois, e fomos, digamos que, provavelmente os primeiros, não me recordo na altura de ter havido isso, mas os primeiros, a primeira organização que conseguiu juntar a LAC e a RNA e fazer um programa em simultâneo sobre alterações climáticas na altura. Okay? Portanto, foi um programa que foi produzido em simultâneo pelas duas rádios, são rádios concorrentes, mas que se fez isso. E houve muita gente que está agora na comunicação que passou pelo Telefone Verde. Perfeito. Então, Cota, nesses teus 20, 30 anos que tens estado ligado ao ambiente, a debater, a trabalhar, quer no associativismo, passou pelo Estado e hoje continua também no associativismo e no setor privado com a empresa Holístico, quais são os principais avanços que o Cota pode aqui pontuar nas questões de gestão ambiental e quais são aqueles que poderemos considerar como um passo atrás? Bom, eu penso que do ponto de vista da transversalidade das questões ambientais, neste momento, como eu referi, as questões ambientais são faladas por todos. Okay? Portanto, não há discurso que não ponha a questão proteção do ambiente, sustentabilidade, gestão de resíduos, enfim. Portanto, o conseguirmos a transversalidade ambiental é um aspecto extremamente, é um ganho muito importante. O facto de conseguirmos ao longo dos anos ter sido aprovada a legislação na área do ambiente, nós depois da independência demoramos 23 anos até termos a lei de bases do ambiente. Okay? Portanto, foi quase um quarto de século até termos a primeira questão. E depois, só a partir dos anos 2000, que houve os petróleos, depois houve a lei de terras, enfim, só depois, a partir dos anos 2000, é que surgiu um conjunto de legislação, ainda não está completo, mas é um avanço significativo e temos algumas leis
que eram avançadas demais para aquela altura em que foram aprovadas, né? Havia depois uma série de federações, a Federação das ONGs, o FONGA, a Confederação, o CONGA e a Rede Mayom. Portanto, havia um grupo sólido de organizações, não só em Luanda. Obviamente, a Juventude Ecológica Angolana era aquela que mais delegações tinha a nível das províncias, a par da ADRA, que tinha suas antenas, mas tínhamos outras organizações em Cabinda, em Benguela, na Huila, etc. Então, foi também um aspecto importante e relevante nessa altura. Este crescimento, a massificação das questões ambientais foram importantes. O que é que eu vejo como um dos handicaps aqui, um dos desafios que temos é, por exemplo, se olharmos para a nossa estratégia de educação ambiental e as ações de educação ambiental que têm sido desenvolvidas nos últimos 15 anos, estamos parados no espaço e no tempo. Não estamos a tratar os processos de educação ambiental agora como tratávamos nos anos 90. Ora, nós temos um aumento populacional significativo, um acesso a tecnologias, um aumento da pobreza, uma baixa na literacia infantil. Portanto, há um conjunto de ações que precisam de contexto, que precisa de ser analisado para definirmos melhor as estratégias. O que eu quero dizer? Temos documentos, leis, estratégias, algumas delas não estão bem definidas e depois pecamos muito na sua implementação, na forma como implementar. E na capacidade que temos de implementar face aos poucos recursos financeiros que temos, aos recursos humanos que ainda são débeis e a dificuldade de relacionamento com o Estado, com as instituições do Estado para nos verem como parceiros. Obviamente que é sempre uma situação complicada, porque nós somos parceiros, implementamos coisas em conjunto, mas quando erram, nós também caímos em cima, né? Portanto, é normal numa sociedade e acho que ainda há determinadas instituições do nosso executivo que não conseguem lidar com a crítica. Okay? Então, este é um aspecto que acho que dificulta o nosso trabalho, porque é estabelecer parcerias. Nós não conseguimos fazer tudo. Vocês diariamente, se vos derem, eu digo sempre, se me derem $2 milhões para gastar de forma proveitosa em 6 meses, eu não consigo, porque não tenho a estrutura e a capacidade de o fazer, a não ser que junto com parceiros. Okay? Então, esta questão da falta desse diálogo, não perceber bem o contexto de parcerias e não haver essa conversa, é um dos principais handicaps que temos neste momento para a implementação do projeto. Né? Eu já ia tocar também nessa questão, mas ele falou-me sobre as questões das leis ambientais, decretos que temos, mas ainda temos a percepção que, apesar de termos muita boa legislação e por aí, mas a sua implementação, a sua fiscalização parece que não estão de acordo com aquilo que se tem da lei. Sim, há aqui por vezes somos demasiado ambiciosos e não temos as condições para o fazer. Eu posso dar 2 ou 3 exemplos. Certo. Se olharmos para o PESGRU, né, o Programa Estratégico de Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos, as metas que lá estavam, é um programa de 2012. Sim. Há metas que tinham sido alcançadas 10 anos depois, nós erramos completamente. E continuamos a fazer o que eu digo, uma gestão de contentores. Sim. Porque o lixo, nós temos um contentorzinho em casa, pomos num contentor na rua e vai para um contentor maior que um aterro. A questão da valorização não está. E eu lembro-me de estar no Ministério, na altura, Urbanismo e Ambiente, e já ter apresentado propostas para valorização de resíduos, que era valorizar os resíduos, uma central de valorização de resíduos. Na altura era mesmo começando no Molenvos, mas indo para outras duas províncias, não me lembro agora da segunda, era um financiamento da Coreia do Sul, que acabou por não avançar, porque temos muita burocracia, e de facto temos um plano estratégico que era muito ambicioso, mas tinha algumas metas boas, outras demasiado ambiciosas, mas que não se conseguiu implementar. Então, por vezes, não adianta ter apenas a legislação, é preciso a capacidade de fazer e executar. Este é um exemplo. Temos muitas outras leis que, por exemplo, esta questão do simplifica, de simplificar os procedimentos, é bonito no papel, mas é preciso que as estruturas que ainda têm que avaliar mesmo os processos simplificados tenham a capacidade de o fazer, porque senão temos processos que demoram e não se executam. E às vezes a falta de um papel, de uma carta de endosso, de uma aprovação, limita
as ações que podem ser desenvolvidas. Temos a lei das áreas de conservação ambiental, que é também um daqueles assuntos que a nível do nosso país nos espanta, né? Porque a história diz que, uma vez aprovada uma lei, essa lei até ser alterada leva muito tempo. A não ser que sejam pequenos aditamentos, coisas que foram assim erradas, né? A lei das áreas de conservação ambiental de 2020 foi mudada em 2021 para permitir a exploração de recursos minerais, petróleo e gás dentro das áreas de conservação. Ok? É o que é. A política do governo é explorar petróleo, mas temos uma lei que é para aprovar, temos um regulamento que saiu 4 anos depois, mas, por exemplo, neste momento há um processo de receber aos fiscais, os fiscais que trabalham nas áreas de conservação, receber as suas armas. Ok? Então, como é que os fiscais vão trabalhar? Porque estamos a falar de caçadores furtivos, alguns com carabinas temos carabinas manuais, feitas em casa, artesanais, mas temos algum pessoal devidamente armado. Então, como é que um fiscal que já tem um salário que é reduzido, ok? Tem um risco muito grande, não tem uma arma de fogo para se proteger. Ok? Pronto. Então, há aqui algumas coisas nas leis que vão surgindo e que não permitem desenvolver determinadas atividades. E, portanto, é preciso, digamos que a principal responsabilidade é o facto de muitas das leis continuarem a ser feitas sem a auscultação daqueles que as implementam. Sim. Ok? Portanto, há muita legislação que é passada que poderia estar melhor se as organizações, as empresas que estão no negócio ou na área poderiam estar envolvidas. É, por exemplo, a questão temos agora um dossiê que não se está a falar muito, né, que é o plano de ação de eliminação progressiva do plástico de uso único. Portanto, havia algumas metas mais restritivas que têm a ver com a utilização das garrafas de plástico, a não utilização das garrafas de plástico para bebidas espirituosas cujo volume seja inferior a 500 mililitros. É uma medida muito brusca, o tempo que se dá e as justificações que se dão para isso, e temos mais 2 anos e meio, até setembro de 2028, para deixar de usar descartáveis. As palhinhas, os copos descartáveis, os pratos, okay, são medidas importantes de serem feitas, né, com um faseamento grande. Portanto, acho que não é feito bem essa análise do ponto de vista do mercado, o que é que o mercado produz e como é que o mercado se pode adaptar rapidamente. Rapidamente nunca é, porque uma estrutura industrial não se adapta rapidamente. Então, o ponto que eu quero dizer aqui é que muitas das leis são aprovadas sem consulta e depois dificulta a implementação. E, por vezes, o próprio Estado reconhece que fez mal, mas não diz que fez mal, então facilita alguns processos. Né? E isso manda uma mensagem diferente a quem polui, por exemplo. Perfeito. E falando ainda sobre essa questão dos plásticos de uso único, eu fiquei com uma percepção na altura em que estava-se falando muito sobre essa questão, que me parece a mim que se tivermos no país a mais alta estrutura governamental somente a falar sobre um assunto, parece que a nível mais intermédio, parece que a lei, eu naquela altura estava com muita dificuldade de licenciar algumas empresas de produção de plástico, que o processo já estava a decorrer, mas me parece que havia uma lei silenciosa, mas que não estava em nenhum documento de que não vão ser licenciados. Mas, velho, como é que isso funciona no ponto de vista prático? Imagine qual é o constrangimento que geramos, nós, enquanto empresa de consultoria, para o cliente, visto que quando começou o processo não se tinha conhecimento disso, depois não temos nenhuma legislação, nenhum documento que diz, olha, a partir do dia X, empresa com essas características não são licenciadas, quando nós estamos a lidar com indivíduos que estão a vir de fora, indivíduos que são industriais de outras paragens, e como é que nós, jovens, dentro do setor ambiental, devemos lidar com essa questão? Pois, esse é um assunto, aquilo que eu falava da transversalidade das questões ambientais, o facto de estar em todos os discursos, depois a ação é diferente, a prática é diferente, ok? E é a mesma coisa que se faz, apesar de que convém reconhecer que há determinadas melhorias, mas o ambiente de negócios
no que é dito nos discursos é muito bom. Sim. Mas a partir do momento que as pessoas, as empresas estão cá e tentam licenciar e há esses atrasos, há esses entraves, é de facto frustrante para o investidor. Okay? Se nós queremos de facto empregar, temos uma taxa de desemprego das mais altas do mundo, acima dos 20%, uma taxa de informalidade das mais altas do mundo. Se queremos que de facto que essas pessoas saiam do setor informal, passem a ser formalizadas, que haja pessoas que saiam do emprego, passem a ser empregues, é preciso que de facto haja, e não estamos aqui a facilitar, não é não cumprir com os processos, mas aquilo que está na lei e aquilo que é dito que de facto possa acontecer. Há de facto muitos desses casos onde as pessoas são atraídas para fazer os seus investimentos, vêm de fora, mas chegam cá, quando é para ter projetos agrícolas, por exemplo, o terreno que foi cedido tem que ir depois discutir com o SOBA, e o SOBA já não quer só uns panos e uma garrafa de vinho, já quer uma carrinha em luxo. Ok? E, portanto, há de facto esses aspectos. Obviamente que o Estado tem que se proteger daquelas empresas que vêm fazer dumping aqui ou que vêm para aqui para explorar os recursos naturais sem qualquer mais-valia para o país, e, portanto, isso pode ser feito. E temos visto muitos casos na televisão de empresas onde há, inclusive, a exploração dos seres humanos. Okay? Portanto, a trabalhar em condições indignas, não é? Portanto, o Estado tem que ser capaz de fiscalizar, mas não pode, a partida, sem motivo nenhum, não permitir o licenciamento das atividades. Portanto, é um processo de aprendizagem, é um processo que nós todos fazemos parte. É uma engrenagem. E se uma das peças da engrenagem não funciona, a engrenagem toda não funciona. E no caso da consultoria ambiental tem um impacto grande, porque quando fazes uma proposta e prometes que vais tentar ter um licenciamento num período de X meses e passam 2 anos e isso não acontece, é de facto um problema. Sim, e mais velho, pronto. Vendo as abordagens do Vladimir Russo e aquilo que as pessoas conhecem do Vladimir Russo, muitos de nós nos perguntamos, por que o Vladimir Russo não continuou dentro da estrutura do Estado, já que foi diretor nacional do ambiente? Eu sei que eu acho que tem havido convites para abraçar iniciativas do Estado. Por que o mais velho não continuou a questão no Estado? Porque este saber, essa mais-valia, acho que dentro do Estado poderia ser algo bom para o país. Sim, até eu falando que eu tive no Ministério do Urbanismo e Ambiente e no Ministério do Ambiente por cerca de 6 anos. Sempre em comissão de serviço, nunca fui um quadro do Estado. Estive sempre em comissão de serviço e a dada altura da minha vida eu achei que poderia contribuir melhor de outra forma. Ok? Pedi para sair, pedi a minha demissão de diretor nacional, na altura até era diretor nacional de gestão ambiental. Eu tinha sugerido que não fosse ambiente, fosse gestão ambiental, e de facto decidi, por motivos pessoais, que gostaria de fazer algo diferente. Também eu já vivia fora de Luanda e durante 6 anos, os 5 da manhã, 8 da noite, também pesaram na minha decisão, dizendo, não, eu quero fazer a minha vida fora da cidade de Luanda e quero trabalhar fora da cidade e não ter que ir para a cidade. Também se pesou um pouco por razões familiares. Tinha um filho que tinha pouco mais de 1 ano, também pesou isso. Inclusive a minha esposa também deixou o emprego onde estava, exatamente para começarmos a fazer algo de fora da cidade, não é? Mas sim, tem havido convites, mas eu penso que o trabalho que eu faço nas 2 organizações que represento é um trabalho positivo, tem um impacto positivo não só para as questões ambientais, mas para um conjunto de pessoas que trabalham conosco e que têm famílias e que recebem salários e desenvolvem e que depois até saem e vão para outras organizações, inclusive para as nações onde eu saí. Okay? Portanto, é com muito orgulho que isso acontece. Portanto, eu acho que posso contribuir mais. Eu sou uma pessoa mais mãos na massa, mais técnica do que de posições políticas, não é? Portanto, mas como disse, foi por minha livre e espontânea vontade que decidi sair. Estou simultaneamente na Ulisco e na Fundação Kisama, vai fazer agora 16 anos, foi em 2010, e sinto-me bem, sinto-me que tenho desafios todos os dias, contrariedades todos os dias, mas coisas boas todos os dias. No ano passado
a Fundação Kisama celebrou 30 anos. 15 anos, 50% desses 30 anos eu fiz parte, não é? A Holísticos, e hoje estávamos a falar, ou ontem estávamos a falar, atingimos este mês de março 1000 projetos. A Holísticos faz 20 anos este ano. Então temos alguns marcos, são apenas números, né? Porque as histórias não se contam assim, né? Mas às vezes a gente agarra-se a esses números, são muito importantes. Eu acho que não tenho intenções no futuro próximo de deixar este barco. Está muito feliz aí? Estou feliz e acho que as pessoas que estão sob minha liderança, os meus colegas, as pessoas que acompanham o trabalho, os parceiros, os clientes, estão todos felizes com o trabalho. Não somos perfeitos, okay? Podemos sempre melhorar, mas essas dicas que vamos recebendo, os comentários que vamos recebendo, que nos ajudam a crescer. Falando da Holístico, 20 anos em consultoria ambiental. Quais são as diferenças da consultoria ambiental em Angola, há 20 anos atrás, e o que se faz hoje dentro do mercado de consultoria ambiental? Ora, há aqui 2 ou 3 aspectos importantes. Um é que, de facto, no passado, do ponto de vista do licenciamento ambiental, as empresas que faziam, antes da legislação, a legislação só saiu em 2004, já havia algumas empresas, particularmente no setor petrolífero, que faziam, saiu em 2004, depois houve o decreto de licenciamento ambiental em 2007. Eu sei que a Holísticos foi a primeira empresa a ser licenciada no Ministério do Ambiente, né? Eu só me juntei, como disse, em 2010, mas conheço o histórico. Era que as empresas faziam os estudos de impacto ambiental, eram aquelas que queriam de facto fazer para melhorar a sua gestão, e ao longo dos anos isso foi mudando para as empresas serem obrigadas a. Okay? Então aqui uma alteração muito, muito significativa. Ainda temos aquelas que fazem porque é importante, temos aquelas que fazem porque são obrigadas e temos aquelas que fazem porque são obrigadas, mas que depois implementam, depois fazem esse processo de transição. Então, temos ainda muitas empresas que fazem para, como a gente diz, tick the box, ok? E a dizer, ela fiz. E depois não há. Portanto, o estudo de impacto ambiental, o processo de licenciamento, não para no momento em que temos a licença. Okay? E isso é o que nós temos de trabalhar nos próximos anos, é garantir que o licenciamento está feito, mas há um conjunto de obrigações, requisitos, condicionantes que têm de ser implementados. Este é um elemento importante nesta área de negócio. O outro elemento importante tem a ver com o número de empresas que existem neste momento. Nós fomos no Sistema Integrado do Ambiente, que é a plataforma do Ministério do Ambiente que gera a questão dos consultores ambientais e dos estudos. Temos cerca de 160 a 170 empresas. Okay? Obviamente que muitas, se a gente não fizer uma triagem, é esse o número, mas se fizer uma triagem, havemos de verificar que algumas empresas são os próprios clientes que se cadastram para poderem seguir os seus processos, mas isso são, sei lá, 10%. 20 empresas para ir no máximo. Né? De facto, o que significa que ou que temos um mercado muito grande, ou então que existem empresas que fazem 2 ou 3 estudos. Okay? E isso o que é que faz, o que é que cria no mercado? Cria aqui um desequilíbrio, porque quem faz 2 ou 3 estudos normalmente vai buscar o preço mais baixo para poder fazer esses 2 ou 3 estudos, enquanto há outras empresas que têm uma estrutura de custos mais pesada, não é? Mas isso é um mercado que regula. Okay? Portanto, houve um decreto há uns anos no sentido de categorizar as empresas do tipo A, B e C, nunca foi implementado. E isso iria ajudar a regular. Se alguém vier a projetos pequeninos, na Holísticos, por exemplo, nós temos, a nossa estrutura de custo não permite fazer um preço que seja atrativo, é melhor procurar outra empresa, isso iria ajudar. Não é? Eu procurar um bem. Exato, não, mas a Almeida já não é esse tipo de empresa que eu estou a dizer. É verdade. Mas sim, papá. E nós aqui em Ofa perguntávamos como é que estava a questão das auditorias, porque nós temos muitos estudos que nós fizemos por impacto ambiental e por força da legislação não podemos fazer as auditorias. Né? E o que normalmente a gente faz, nós não recomendamos. Nós indicamos um conjunto de empresas e depois o cliente vai decidir, porque nós não podemos controlar o que as outras empresas fazem. Não queremos estar naquele papel de recomendar, depois o cliente vai reclamar porque o serviço não foi bem prestado. Né? Cada um tem que vender o seu peixe e vocês fazem muito bem. Mas, de facto, este mercado com várias empresas e com vários técnicos, né?
O que eu noto, de facto, também é que, para além do número significativo de empresas, há um grupo, talvez, de 20 empresas, que é um grupo mais sólido, que tem mercado e que tem técnicos bons. Sim. Podem, obviamente, crescer. Nós tivemos um processo em 2011 que, infelizmente, depois acabou por morrer e temos que revitalizar, que é da avalia, da seção da avaliação de impactos ambientais, que iria ajudar exatamente a que as empresas crescessem, aquelas mais pequenas tivessem capacidade, até um processo, é um projeto que eu gostaria muito de voltar a pegar e com outras pessoas pegarmos nisso, né? Estamos aqui. Eu tinha falado com uma pessoa, não vou dizer o nome dela aqui agora depois, mas depois podemos falar, mas de facto é preciso, em termos da estrutura profissional, nos organizarmos, ok? Para podermos, junto ao Ministério do Ambiente ou outros ministérios, ver legislação, dar formação, enfim, há uma série de elementos que isto é uma conversa para um outro café do palanque, mas e depois temos muita legislação que tem que ser cumprida. O que acontece é que muitos dos clientes dizem que os estudos são caros, demoram tempo, mas é o que é, né? Nós não podemos fazer um estudo de impacto ambiental a correr, porque o cliente quer que possa correr. Há etapas, há revisões, há controle de qualidade, há verificação de dados, né? Então é preciso fazer essa educação dos clientes. Apesar dos simplificas e de tentar de facto atrair negócio, noutros países acontece a mesma coisa. Então o mercado evoluiu do ponto de vista do número de empresas, do ponto de vista da legislação, do ponto de vista da qualidade, da própria maturidade das instituições do Estado, seja no caso com quem nós ligamos regularmente, o INGA, a Agência Nacional de Resíduos, a Direção Nacional de Tecnologias Ambientais. Então, têm de facto estado a melhorar o seu desempenho, querem fazer. Há um problema muito grande de rotatividade, né? Portanto, mas estamos todos sujeitos a isso, não é? Então, penso que de facto há um mercado mais maduro, mas há muito espaço para crescer em Portugal. Certo. Porque a mim me preocupa muito a barreira de entrada para o setor de consultoria ambiental ainda é muito baixa. Eu vejo agora empresas, na verdade não são empresas, são empresa, né? São empresas individuais de indivíduos que tecnicamente são muito questionáveis. Já havia até relatórios assinados por profissionais que não são da área, empresas que não têm a responsabilidade de dizer não, isto eu não mexo, não é minha específica. Às vezes não é só ser empresa de consultoria. Por exemplo, nós aqui na UEM, projetos ligados à biodiversidade, nós preferimos, independente do valor, não nos envolver. Porque não é a nossa especialidade como empresa. E eu vejo que a empresa não recebe tudo e depois ficamos todos no grosso, as empresas de consultoria, parece como empresas de amadores, que não são de alguma forma responsáveis por que decidem tocar. Mas pronto, isso aí é conversa para outra. Claro, como disse, esse decreto da categorização poderia ajudar. Isso não significa que as empresas não possam surgir. O que significa que as empresas terão que crescer para serem de categoria C para a categoria D. E para fazerem isso têm que atingir determinados níveis, não é? Portanto, não é dizer, não, é um mercado aberto, é uma economia de mercado. As empresas podem ser criadas, mas depois, na sua própria validação, é importante que as estruturas governamentais que avaliam possam fazer essa avaliação de forma adequada. E aqui a avalia poderia ser um importante parceiro nesse processo. Certo. Mas, velho, hoje as empresas de todos os setores praticamente falam muito sobre sustentabilidade, sobre ambiente, se posicionam como empresas amigas do ambiente, empresas sustentáveis. Na tua perspectiva, enquanto consultor, enquanto um ativista ambiental de 30 anos, isto é de fato uma realidade quando entramos mesmo na profundidade, ou é só estamos usando o ambiente para fazer marketing? Temos os dois casos. Temos, e para ser curto, temos as que de facto estão preocupadas com a sustentabilidade e não é só a política de sustentabilidade, a política de saúde e segurança do ambiente, a política do ambiente, é política, ok? Portanto, fazem essa lavagem verde para tentar atingir outros mercados, atrair clientes, enfim. Portanto, existe das duas opções. O importante aqui é de facto trazer esses que estão no greenwash para uma situação de conformidade. Okay? Porque normalmente as pessoas veem que para ser uma empresa sustentável, para aderir aos princípios da sustentabilidade,
é um investimento caro. Não necessariamente, depende se eu quero ir para o Global Compact das Nações Unidas, por exemplo, ou eu quero fazer boas práticas do meu setor. As questões de poupança de energia, trocar por LED, por exemplo, da água, questões de gestão de resíduos, coisas simples, né? A otimização quem usa viaturas, a otimização das rotas, para planificar. Não é um investimento assim tão significativo. Okay? Se quem quiser, por exemplo, fazer a certificação ISO da qualidade do ambiente a 14 milhões, vai ter que investir alguns recursos, né? Mas depois desse investimento os ganhos são outros. A própria eficiência da organização acaba por melhorar. Só que por vezes eu quando pego num orçamento quanto é que vai custar para eu ter certificado versus a eficiência que eu vou ter no futuro, a eficiência não aparece em números. O orçamento inicial aparece. Então muitas empresas, muitos empresários acabam por não aderir, okay? E virem com essas, não, nós somos sustentáveis, nós não imprimimos documentos, nós já estamos anos-luz do imprimir documentos. Imprimimos frente e verso. Eu gosto sempre, quando gosto na brincadeira e mais numa perspectiva de educar, quando as pessoas dizem, não, vamos falar da política dos 3 R's, mas já estou nos 6. Eu já estou nos 6 R's, né? Se calhar, se vou buscar o de russo, já estou no 7º R, né? Portanto, estamos sempre a evoluir. Obviamente que há uma pressão muito grande da sociedade, das empresas terem os relatórios de ESG. O ESG agora, a social governance é a nova palavra de ordem, muitos prémios, muitos eventos, não é? Que são importantes, não digo que não, mas acima de tudo, é a consciência de cada um, não é? Nós sabermos que o que estamos a fazer é certo, não é greenwashing, e estamos a contribuir não só para a nossa melhoria da qualidade de vida, como das pessoas e do planeta. É verdade. Mas já estamos a chegar no fim. Antes de eu fazer a minha última pergunta, que eu sempre pergunto, o que o Cota... Queria falar que eu não perguntei, mas tem uma que é relacionada enquanto mais velho, não só de idade, mas de experiência do setor. Quais são os conselhos que gostaria de passar para nós, que também já estamos no setor, e aqueles que estão a vir, para que realmente a gente use o ambiente, não só para ter o ambiente como nossa marca, mas para realmente fazer a diferença? Bom, um aconselhamento que eu dou a muitos jovens com quem eu partilho o tempo, sejam estagiários na organização, sejam estagiários na holística, pessoas com quem eu estou, é que de facto abracem a vida associativa. No início das suas carreiras, não há nada melhor que fazer parte de uma associação. Uma associação de bairro, uma associação na igreja, uma associação regional, nacional. É importante porque há ensinamentos, há coisas que nós aprendemos a fazer, como por vezes uma simples ata, uma entrevista na rádio, um convite, que por vezes não se aprende na universidade ou no ensino médio, né? Então, abracem essa experiência, de estar envolvidos, nem que seja voluntariamente, durante algum tempo, tenham essa experiência. É uma experiência de vida importante e isto está aprovado nas organizações onde eu estive presente, e a Juventude Ecológica Angolana, num desses casos, onde muita gente aprendeu muitas coisas básicas que não se aprendem no dia a dia. Este é um conselho importante. O outro é leiam, por favor. Okay? Quem quiser usar TikTok, Facebook e as redes sociais, esteja à vontade, mas leiam, por favor, porque nós ao ler estamos a viajar e vamos aprender coisas novas. E quando eu digo ler, não tem que ser só questões ambientais. O hábito de leitura faz-nos absorver os conhecimentos, faz-nos consolidar e principalmente se depois de lermos vamos falar com alguém. Okay? Porque 90% do nosso aprendizado é quando a gente fala, quando a gente transmite aquilo que aprendeu. Porque a gente lê algumas coisas, né? Depende da capacidade de memória de cada um, do treinamento que as pessoas têm, mas nós lemos e nem tudo fica absorvido. Então essa capacidade de ler e depois ir falar, okay? Gera novo conhecimento, consolida o nosso conhecimento. Então, são 2 conselhos que eu acho que é importantes: leitura, associativismo. E agora, às vezes sou criticado por dizer isso, mas uma língua estrangeira e o inglês é muito importante. Nós estamos num país que atrai muitos
muitas empresas parceiras, muitos dos cursos e oportunidades estão em língua inglesa ou língua francesa, ou em mandarim, por exemplo, mas obviamente que a língua mais falada, do ponto de vista negocial, neste momento é o inglês, e usem os telemóveis para aprender essa língua. E pratiquem, não tenho vergonha de praticar. São 3 elementos que eu acho que são importantes. Obviamente que o elemento língua depende dos sonhos, onde é que a pessoa quer ir, mas o associativismo e a leitura, para qualquer área, não é só para a área do ambiente, são muito importantes. Muito obrigado, Major. Qual é aquilo que o Major gostaria de falar e eu não perguntei? Muitos assuntos. Não, pelo menos um assunto. Não, eu acho que a minha área de formação é a educação ambiental. Certo. E eu gosto dos processos de educação ambiental. Se me querem ver entusiasmado, chamem para ir fazer uma palestra, e principalmente com as crianças. Eu gosto muito de trabalhar com as crianças por 3 motivos. O primeiro, porque vamos lá deixar uma semente. O segundo, porque as crianças não têm barreiras e perguntam o que elas quiserem perguntar. O que eu gosto de fazer nessas palestras é quando a gente está a falar e a criança, do nada, faz uma pergunta sem barreiras, né? É importante. E o terceiro é o facto daquilo que eu disse, ao falar, ao trabalhar. Eu, quando estou a falar com criança, eu tenho que adotar aquela linguagem. Sim. Ok? Então, e quando vou falar com jovens, tenho que adotar aquela linguagem. Quando vou fazer uma palestra para adultos, tenho que ligar. Portanto, essa questão do contexto ajuda-nos muito a treinar a questão do contexto. E então, quando abordamos a questão dos processos de educação ambiental, é algo que eu gosto de facto de abordar, é o conhecimento, é o contexto e a nossa capacidade de nos adaptarmos a esse contexto. Então, para quem é professor a vida inteira percebe isso, né? Mas quem é educador e está a começar agora, preparem-se, tem que se preparar e não pensarem que são donos da verdade. Aliás, na Conferência do Rio, em 1992, na Agenda 21, no capítulo 36 de Educação Ambiental, dizia: nós todos somos educadores e aprendizes. Nós educamos, nós aprendemos e ensinamos. Okay? Então é um elemento importante. Portanto, não falamos aqui muito de educação ambiental, que é a minha paixão. Os meus escritos nos livros infantis é puxando um pouco para essa conversa, mas de facto é plantar a semente nestas crianças, porque a gente diz que as crianças são o futuro da manhã. Eu digo sempre, as crianças podem ser o futuro da manhã. Depende dessa semente e dessa educação que a gente passa. Perfeito, perfeito. Poderíamos ficar aqui o dia todo, mas o que é bom sempre dura pouco, né? Muito obrigado. Muito obrigado, Palanca. Já te disse.